Os humanos são fascinados por planetas desde o início dos tempos, o que pode ser visto em antigas pinturas rupestres que mostram corpos celestes que ainda podemos identificar hoje. Em nosso próprio sistema solar, a maioria dos planetas sempre foi visível a olho nu, e apenas os três mais distantes, Urano, Netuno e Plutão, que foi rebaixado de planeta, precisaram de telescópios potentes para serem observados. Com o avanço da tecnologia, cientistas e astrônomos conseguiram observar planetas além do sistema solar, conhecidos como exoplanetas. Por meio de suas pesquisas, agora sabemos a idade do nosso próprio sistema solar, bem como de vários exoplanetas notáveis. Embora o sistema solar possa parecer antigo, com 4,6 bilhões de anos, os planetas mais antigos descobertos são 2 ou até 3 vezes mais antigos que o nosso sistema solar. Como alguns exoplanetas conhecidos provavelmente foram criados bem no início do universo, podemos chamá-los de planetas Gênesis. Antes de entender como os planetas mais antigos se formaram, você precisa saber como um planeta se forma. Tudo começa quando uma estrela jovem está em seu disco protoplanetário. Nesse estágio, conhecido como fase de Tauri, a estrela ejeta ventos extremamente quentes. Embora grande parte do material do disco ainda esteja caindo sobre a estrela, pequenos grupos de partículas de poeira colidem uns com os outros, aglomerando-se em objetos maiores. Com o tempo, esses aglomerados ganham massa suficiente para exercer gravidade própria, surgindo então os planetesimais, os blocos de construção de planetas. Se esses planetesimais acumularem mais gás do que matéria sólida, podem dar origem a planetas gasosos, como Júpiter. Já se a quantidade de material sólido for maior, eles formarão planetas rochosos, como a Terra. Mas seja lá o que se forme no final, o antigo disco protoplanetário terá desaparecido completamente, acrescido por planetas ou se dissipado pela radiação estelar, e nenhum novo planeta poderá se formar depois disso. Pelo universo afora, pode haver uma variedade enorme de planetas muito antigos, alguns com mais de 10 bilhões de anos. E entre eles está um sistema de 5 planetas chamado Kepler-444, localizado a 117 anos-luz da Terra. A estrela principal é uma anã laranja menor e mais fria que o Sol, chamada Kepler-444a, com uma idade estimada em 11,2 bilhões de anos. E também existe um par de 2 estrelas anãs vermelhas mais afastadas. Elas são chamadas de Kepler-444b e c. As 2 estrelas estão separadas por 45 milhões de quilômetros, relativamente perto uma da outra, e elas orbitam a estrela principal a cada 198 anos terrestres, em uma órbita muito excêntrica. Sobre os planetas que estão aqui, todos são menores que a Terra, com tamanhos variando entre Mercúrio e Vênus. Mas há um detalhe impressionante. Todos esses mundos estão espremidos muito próximos da estrela. O mais distante deles orbita a menos de 12 milhões de quilômetros, ou seja, mais perto do que Mercúrio do Sol. Um ano em Kepler-444f, o mais externo dos 5, dura apenas 10 dias. Mas apesar da proximidade, simulações indicam que o sistema é estável a longo prazo, mesmo que as 2 anãs vermelhas também estejam próximas aos planetas. Tudo indica que o sistema se formou desse jeito. Os planetas provavelmente são quentes, áridos e inóspitos, o que nos faz duvidar se a vida já teve chance em algum deles.
Porém, eles representam algo muito mais importante. A prova de que planetas rochosos já existiam no início do universo, quando ele tinha apenas 2 bilhões de anos. Mas como sabemos que esse sistema é tão antigo? Os astrônomos usam uma técnica chamada asterosismologia, uma ciência que estuda as vibrações internas das estrelas. Assim como o som pode revelar o tamanho e a densidade de um instrumento musical, as vibrações no interior de uma estrela revelam a estrutura. E com base na estrutura, sabemos seu estágio evolutivo e, consequentemente, a idade. Ao analisar os pulsos de luz de Kepler 444a, detectados pelo telescópio Kepler, os cientistas descobriram que ela já havia vivido mais de 11,2 bilhões de anos. Isso faz de Kepler 444 um dos sistemas planetários mais antigos conhecidos, nascido quando a própria Via Láctea ainda estava se formando. Estrelas como essa anã laranja só conseguem viver tanto porque são menores e mais frias que o Sol. Com cerca de 75% da massa do Sol, ela queima seu combustível nuclear muito lentamente. Enquanto o Sol viverá por 10 bilhões de anos, Kepler 444a pode durar mais alguns bilhões de anos antes de se tornar uma gigante vermelha. No entanto, há um planeta ainda mais antigo que essa estrela. Esse é o mundo gigante gasoso chamado PSR B162026b. Porém, ele tem apelidos não oficiais de Matusalém e Planeta Gênesis, em homenagem ao personagem bíblico Matusalém, que, segundo a Bíblia, viveu até se tornar a pessoa mais velha do mundo, chegando a 969 anos. E faz até sentido esses apelidos, já que a idade desse planeta é estimada em 12,7 bilhões de anos. Quase tão antigo quanto o próprio universo, que naquela época deveria ter pelo menos 1 bilhão de anos. Esse planeta vive em um lugar impressionante, o aglomerado globular Messier 4, a cerca de 12.400 anos-luz de distância. Os aglomerados globulares são verdadeiras cidades estelares antigas, com centenas de milhares de estrelas empacotadas em um espaço relativamente pequeno, e quase todas formadas há mais de 12 bilhões de anos. É nesse ambiente antigo e denso que Matusalém nasceu, um planeta que sobreviveu a bilhões de anos de colisões, explosões e transformações. O planeta orbita um sistema binário exótico, composto por um pulsar, uma estrela de nêutrons que gira centenas de vezes por segundo, emitindo pulsos de rádio, e uma anã branca, o núcleo remanescente de uma estrela morta. Essas duas estrelas estão em uma dança gravitacional intensa, enquanto o planeta Matusalém gira em torno delas a uma distância segura. Algo em torno de 3,4 bilhões de quilômetros, um pouco mais longe do que Urano está do Sol. E cada órbita leva cerca de 100 anos. A origem de Matusalém ainda é incerta, mas provavelmente ele não nasceu onde está hoje. Quando uma estrela colapsa e se transforma em uma estrela de nêutrons, sua gravidade muda drasticamente, e qualquer planeta próximo provavelmente seria expulso. Por isso, os cientistas acreditam que Matusalém tenha se formado ao redor da estrela que hoje é uma anã branca, e que mais tarde tenha sido capturado pelo pulsar. Encontros estelares não são muito comuns no disco da Via Láctea, onde o Sol está localizado, mas no núcleo denso dos aglomerados globulares, eles ocorrem frequentemente. Há cerca de meio bilhão de anos, a antiga estrela-mãe de Matusalém expandiu-se, tornando-se uma gigante vermelha. Parte de suas camadas foi sugada pelo pulsar, o que fez a estrela de nêutrons girar mais rápido.
Depois disso, o núcleo da gigante vermelha encolheu e o que restou dela foi uma anã branca. Hoje, essas duas estrelas orbitam uma a outra em equilíbrio, com Matusalém observando tudo de longe. A idade de Matusalém foi estimada através de uma combinação de métodos. Os astrônomos estudaram os pulsos do pulsar, cuja precisão é tão alta que qualquer pequeno desvio no tempo dos pulsos pode revelar a presença de um planeta orbitando o sistema. Esses dados, junto com a idade conhecida do aglomerado Messier 4, permitiram estimar a idade do planeta, cerca de 12,7 bilhões de anos, com uma incerteza de apenas alguns milhões de anos. Durante muito tempo, acreditava-se que planetas não poderiam existir tão cedo, porque o universo primitivo quase não tinha metais pesados, elementos como ferro, silício e oxigênio, fundamentais para formar rochas e mundos sólidos. Mas Matusalém provou o contrário. Mesmo em uma era dominada por hidrogênio e hélio, a natureza já era capaz de formar planetas. Ele é a prova viva de que mundos podem surgir mesmo nas condições mais primitivas, desafiando o que sabíamos sobre a formação planetária. Porém, acreditamos que o destino de Matusalém é bem desanimador. Todo o sistema, o pulsar, a anã branca e o planeta é muito mais massivo do que uma estrela isolada típica do aglomerado. O sistema está lentamente se deslocando para o núcleo do aglomerado, onde a densidade de estrelas é muito alta. Dentro de cerca de 1 bilhão de anos, o sistema poderá sofrer outro encontro estelar. Se isso acontecer, Matusalém poderá ser ejetado para o espaço interestelar e passará o resto de sua existência vagando sozinho pelo espaço, como um planeta interestelar. Esse é o destino de um planeta que viu o início de tudo e que talvez ainda veja o fim.